Bom, pessoal, mais uma videoaula, tá? Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a absorção da radiação solar pela nossa atmosfera terrestre e a gente vai começar entendendo mais ou menos o que é que significa esse Sol, essa estrela mais próxima da Terra, essa estrela de quinta grandeza que é responsável por essa emissão, tá? Dessa quantidade de radiações que chega até a nossa Terra. Então, o Sol, pessoal, ele é constituído de um núcleo, tá? De uma camada convectiva, da fotosfera e também da cromosfera. Mas a responsável pela produção dessa radiação, a camada responsável é chamada de fotosfera, em torno de 5.800 Kelvin aproximadamente. Então toda essa radiação que a gente recebe do nosso Sol, ela é produzida justamente na fotosfera e chega até a nossa Terra. E aqui a gente tem mais ou menos a distribuição dessas radiações ultravioletas do nosso Sol, dividida em UVA, UVB e UVC, que na verdade a UVA ela tem uma totalidade maior de radiação que chega até a nossa Terra, tá? A UVB ela tem também um papel importante que chega a uma quantidade também um pouco inferior à UVA, mas chega a uma certa quantidade também à nossa Terra, mas a UVC ela não chega à nossa Terra por ter um comprimento de onda curta e também absorvida pela camada de ozônio. Tá, pessoal? Então, assim, o VA e o VB, elas também têm umas características negativas voltadas ao ser humano, por exemplo, que elas podem provocar câncer de pele, envelhecimento precoce, manchas na pele, vermelhidão e queimaduras. Então, se expor a esse tipo de radiação não é bom. A UVA acontece desde o nascimento do Sol até o pôr do Sol. A UVB nasce aproximadamente em torno de 9 horas do dia até 16 horas. A gente tem essas radiações ultravioleta B, tá? E a UVC não chega até a nossa Terra. Aqui a gente tem uma figura melhor explicando mais ou menos o que pode acontecer numa pele do ser humano. Então, a gente vê que o UVC é uma radiação que não chega até a nossa pele, mas a UVB pode até chegar na parte da superfície da pele do epiderme e na iminência de chegar ao epiderme, e o UVA eles chegam até o derme, causando, como a gente falou, câncer de pele, envelhecimento precoce, manchas na pele, vermelhidão e queimaduras, tá, pessoal? Então é preciso se proteger quando se fala de radiação solar. Bom, aqui a gente tem uma imagem muito ampla, né, para a gente entender mais ou menos o que é uma radiação. Então, a radiação é um processo de transferência de energia por ondas eletromagnéticas, que essas ondas eletromagnéticas são constituídas de um campo elétrico e um campo magnético, que variam harmonicamente perpendicular um ao outro e a direção na direção de propagação da onda. Mais uma observação, tá, pessoal? A onda eletromagnética, tá? Ela pode se propagar tanto no meio material como também pode se propagar no vácuo. Então a gente observa que de acordo com o comprimento de onda, a gente nota que o comprimento de onda menor e o comprimento de onda maior, que é chamado de ondas longas, a gente tem baixa frequência e baixa energia. Desse lado direito aqui a gente tem o comprimento de onda menor, a gente tem ondas curtas com alta frequência e alta energia. Então essas ondas curtas se resumem aos raios gama, raio X, ultravioleta, e as ondas longas a gente tem ondas de rádio, microondas e infravermelho, que é responsável pelo calor. Aqui a gente tem um espectro de luz visível, tá? Onde o olho do ser humano pode identificar, que vai da cor vermelha até o azul violeta. E aqui a gente traz mais ou menos uma discussão do que constitui a nossa atmosfera. Então a nossa atmosfera ela é constituída de gases, vapor d'água e partículas, distribuída dentro dessas 5 camadas que existem dentro da nossa atmosfera, que vai da nossa troposfera até a nossa exosfera. Tá, pessoal? Então aqui a gente tem uma visão melhor do que é importante essa atmosfera da Terra. Então essa atmosfera da Terra, pessoal, ele tem aproximadamente 160 quilômetros de espessura. 99% da massa da atmosfera que está contido nela está mais ou menos um raio de 30 quilômetros próximo à superfície terrestre. Tá? Então essa massa da atmosfera está muito próxima da superfície terrestre. E também sendo que quase da metade do peso total da atmosfera está contido a 7 quilômetros de extensão. Mais uma observação a respeito da nossa atmosfera, pessoal, é que a nossa atmosfera ela é essencial para a vida na Terra, pois protege os organismos vivos da exposição desses níveis altos de energia de radiação ultravioleta, além dos gases que têm uma missão importante para os processos vitais de respiração das células e da fotossíntese. Tá? Aqui a gente traz mais ou menos uma comparação
da diferença dos gases que constituíram há 4,5 bilhões de anos atrás, criação da nossa Terra, e nos dias atuais. Então a gente vê que há uma diferença na quantidade, tá, desses gases que existem hoje na nossa atmosfera. Como por exemplo aqui, o gás nitrogênio, a gente também tem nitrogênio aqui ainda hoje na nossa atmosfera. O gás carbônico, a gente também tem nosso gás carbônico aqui. Tranquilo, pessoal? A gente tem também vapor d'água, o metano e a amônia também, todos constituídos aqui. Então isso quer dizer o seguinte, pessoal, o que é que muda com relação a esses dois? Então a gente vê que a nossa atmosfera hoje é constituída de gases totalmente diferentes de antes da criação da nossa Terra. Mas por efeitos vulcânicos, por exemplo, da questão do interior da Terra, a gente tem esses novos gases que, por força gravitacional, cerca em torno de 80% da massa da atmosfera. Encontra-se na camada mais próxima da superfície da Terra, que é chamada de troposfera. Bom, aqui a gente traz uma distribuição melhor da absorção da radiação solar. A gente nota que há um espalhamento, tá? Esse espalhamento é justamente de acordo com o tamanho das partículas, na verdade. A absorção depende do tamanho das moléculas dos gases, na verdade, tá, pessoal? Desses aerossóis que elas contêm, ou seja, como por exemplo o caso do céu azul, essa luz azul visível que a gente vê espalhada no nosso céu, tá? É feita pelo gás nitrogênio e o oxigênio, tá, pessoal? E que tem mais ou menos um raio de comprimento de mais ou menos de 10 elevado a menos 9 nanômetros. Tá? E que esse raio é menor que o comprimento de onda da radiação incidente. É por isso que há esse espalhamento do céu azul. Bom, a reflexão também, a gente nota que há uma reflexão. Tá? Essa reflexão acontece principalmente pelos topos das nuvens. A gente vê aqui, ó, os topos das nuvens, também pela superfície terrestre. Acontece também a reflexão. Mas o albedo dos topos das nuvens depende de sua espessura. Por exemplo, 40% dessa reflexão ela está voltada às nuvens que têm uma espessura fina de torno de 50 metros. Mas 80% dessa reflexão das nuvens que têm uma espessura mais ou menos de 5.000 metros. Então, elas são importantíssimas quando a gente fala dessa reflexão, dessas radiações. Tá, pessoal? Mas a Terra também tem esse papel importante de reflexão dessas ondas, dessas reflexões, dessas radiações para o espaço. Tá? A absorção, na verdade, como o espalhamento e a reflexão muda a direção da radiação recebida, a absorção aumenta a energia interna do sistema, provocando um aquecimento. Então, é essa forma que é a absorção da radiação solar. Aqui a gente tem mais ou menos entender um pouco sobre os albedos, né? Esses albedos que na verdade têm uma função importantíssima na questão de reflexão, o quanto eles podem refletir de volta essa radiação. Então a gente nota que o solo descoberto tem em torno de 10 a 25% dessa reflexão, a grama também tem de 15 a 25%, mas as nuvens espessas têm 70 a 80% de reflexão e das nuvens finas de 25 a 50%. Então é importantíssimo, tá, essa questão do papel das nuvens espessas na nossa natureza, aí, na nossa atmosfera, para a reflexão dessas radiações vindo do nosso Sol. Aqui a gente tem uma absorção, mais ou menos, a absorção é feita em torno de 18% dessas radiações, a difusão, que é o espalhamento, a gente tem em torno de mais ou menos 15%, e a reflexão em torno de 25% da nossa superfície. Aqui a gente tem um gráfico para a gente entender um pouco mais sobre o que acontece no gráfico, que a gente vê que o papel dos nossos gases, o metano, por exemplo, ele tem um papel importante na absorção quando fala a respeito de ondas de comprimento de onda do infravermelho, mas ele não tem no ultravioleta, mas a gente tem a atmosfera da Terra fazendo um papel importante, indo do infravermelho até o nosso ultravioleta. O vapor d'água acontece no infravermelho, a eminência chegar no ultravioleta, mas mais no infravermelho. Bom, pessoal, fim, obrigado, até a próxima aula, se inscreve no canal.